Bem, nós vimos, né, na parte anterior sobre substâncias químicas, e aqui a gente vai ver sobre substâncias e misturas. O que acontece? Substância química é o material e é representada por uma fórmula química. Pronto. Pronto. O que acontece é o seguinte: quando o material tem mais de um componente químico, nós temos uma mistura de substâncias. Na verdade, todo material que a gente usa é sempre uma mistura de substância. Não existe substância que seja completamente pura, né? Nem mesmo a água. A água que a gente bebe, se ela fosse pura, ela teria apenas hidrogênio e oxigênio, H2O. Mas não é, né? A água contém sais minerais, ela contém gases dissolvidos, por vezes ela contém, você já sabe disso, animais, micro-organismos. Né? Então, na verdade, não existe substância pura, é sempre uma mistura de substâncias, tá? Agora, o que acontece? Quando um sistema, né, quando esse material, ele possui um percentual muito alto de um dos componentes e o outro, ou os outros componentes, são em quantidade muito pequena, aí na prática a gente diz que esse sistema é puro, né? Na verdade, não é, repito, ele não vai ser puro nunca, sempre vai ter alguma outra substância misturada, mas se for muito pequena, desprezível, essa quantidade da outra substância, aí a gente fala que a gente tem um sistema puro, ok? Olha lá. Por exemplo, quando você pega uma amostra de ouro, não existe ouro que seja só ouro, ele vai ter um outro metal, uma outra impureza misturada. Mas se você tiver 99,99% é ouro e 0,01% é uma impureza. Nesse caso, embora tenha essa outra substância, a gente aponta dizendo que o ouro é puro. Por quê? Porque a impureza é uma quantidade muito pequena que pode ser desprezada, pode ser desconsiderada. Então, esse é o primeiro aspecto das substâncias puras e impuras, tá? Na realidade, não existe, voltando, da substância pura. Sempre vai haver alguma coisa misturada. Mas, quando essa outra substância que está misturada é em quantidade muito pequena, desprezível, a gente diz que aquela substância é pura, ok? Bem, essas misturas, aqui é um repeteco do que vocês já viram, né, em ciências, né? As misturas, elas podem ser homogêneas e heterogêneas, né? Mistura homogênea é aquela que eu olho e eu olho, né? Eu vejo e não consigo identificar os componentes que formam essa mistura, porque ela tem um aspecto uniforme. Se eu pego o sal, misturo na água para ele dissolver, eu olho, a não ser que tenha uma quantidade muito, muito, muito grande de sal, o normal é que eu olho, eu vejo água, mas eu não consigo identificar, separar a água do sal. A mesma coisa com o açúcar. Imagina, e não é só com líquido, não. Se eu faça um teste em casa, mas não digo para a mãe de vocês que foi eu que falei, faça um teste, misture sal com açúcar. Sabe o que vai acontecer? Vocês vão estragar o sal e vão estragar o açúcar, porque a mistura é homogênea, você não consegue mais depois separar, tá? Sal com açúcar vai dar uma mistura homogênea. Tá? E sal e água? Mesmo acabamos de falar, né? Sal e água ou açúcar e água vai ser mistura homogênea, vai ficar misturada de tal forma que você olhando não consegue distinguir o que é um e o que é outro. Já a mistura heterogênea, olha lá, homo quer dizer mesmo, igual, ou seja, mesmo tipo, tudo igual, uniforme, você não consegue perceber a diferença. Hétero quer dizer outro, né? Heterogênea é aquela mistura que você olha, você percebe a diferença, você percebe um dos componentes, percebe o outro componente. Por exemplo, o sal na água, que o Matheus acabou de perguntar, o sal na água dissolve, é mistura homogênea. Mas se você colocar areia na água, aí não. A areia ela fica claramente separada da água. A areia não vai separar, não vai dissolver na água, ela vai ficar separada. Se você pega água
coloca um pedaço de limão ou um pedaço de maçã, é água chamada água saborizada, né? Não vai dissolver. Você vai olhar, vai ver a água, ou vai ver o limão, ou vai ver a maçã, ou vai ver a laranja, vai ver o que você colocou por lá. Essa é uma mistura heterogênea. Você percebe claramente cada um dos componentes. Se você coloca água e óleo, vocês já sabem que vão ficar separados o óleo na parte de cima, a água na parte de baixo. Então você claramente percebe os dois componentes. Olha aqui, a água com açúcar dissolvido. Você olha, você está vendo só como se fosse água. Você não consegue perceber o açúcar aqui dentro, né? Essa é uma mistura homogênea. Mas aqui, olha lá, eu coloquei óleo, coloquei água e coloquei areia. Quando eu olho, eu percebo claramente os três materiais que fazem parte dessa mistura: o óleo, a água e a areia. Então, se eu consigo perceber os materiais, essa mistura vai ser chamada de heterogênea, tá? Bom, as misturas homogêneas, como essa aqui, as misturas que ficam uniformes, que eu não consigo perceber os componentes, são chamadas de soluções. Tá? Então, o que é uma solução? É uma mistura homogênea. E essa solução, ela é formada por um solvente e por um soluto, ou por mais de um soluto. Eu poderia colocar a água com açúcar. A água é o solvente e o açúcar é o soluto. A água com sal. A água é o solvente, o sal é o soluto. Mas eu posso colocar água com sal e açúcar. A água é o solvente, o sal e o açúcar são os solutos. Então, a mistura homogênea ou solução, ela tem um solvente, mas ela pode ter um ou mais solutos, tá bom? Tá aqui, ó. Solvente é a substância que dissolve a outra ou as outras. No caso da água com sal, o solvente é a água, tá? Então, solvente é a substância que dissolve a outra e que está em maior quantidade. Claro, né? Se eu colocar um dedinho de água e 1 quilo de açúcar, não vai dissolver, lógico, né? Então, na verdade, vai ficar o açúcar lá sem dissolver na água. O solvente está em maior quantidade. Já o soluto é a substância que é dissolvida e está em menor quantidade. Oi? Mas só um pouquinho do sal. Oi? Só um pouquinho. Não, se eu colocar pouco sal, vai dissolver todo. Agora, é só fazer experiência. Agora, se eu colocar muito sal, com muito açúcar, não vai. Né? Então, o solvente ele tem que estar em maior quantidade do que o soluto, senão não vai conseguir dissolver todo. E pode acontecer, o que o Matheus falou aqui. Se eu colocar bastante sal e misturar com água, o que vai acontecer? Uma parte do sal vai ficar dissolvida, outra parte do sal vai ficar depositada no fundo. Aí eu vou ter essa parte do sal com a água seria uma mistura homogênea, mas como eu tenho sal no fundo, que eu consigo perceber, acaba sendo uma mistura heterogênea. Eu acho que aparece uma figura dessa aí, vamos já ver. Quando a gente mistura, é o que a gente falou há pouco, né? O açúcar na água, a solução, ou seja, a mistura homogênea resultante, a água é o solvente e o açúcar é o soluto, tá? Mas não esqueçam, mistura homogênea é chamada de solução. E sempre vai ter um solvente e um soluto. Solvente é o que dissolve a outra substância. Soluto é a substância que é dissolvida. Agora, olha um detalhe curioso: sangue. Você está lá no brinquedão ou no campo de futebol, aí você levou um corte e saiu sangue. Parece que é tudo igual, né? Parece que o sangue é mistura, ele tem células, contém leucócitos, glóbulos brancos, vermelhos, é uma mistura. Você olhando parece que é homogêneo, mas não é não. O sangue é uma mistura heterogênea. Você olhando a olho nu parece ser homogênea, mas se você olhar no microscópio, vocês já viram uma foto disso no livro de vocês, né? Aí é possível perceber diferentes tipos de células que formam o sangue. Se o sangue for centrifugado é aquela maquininha que bota o sangue no tubo de ensaio e gira muito rápido. Nessa centrifugação, as camadas de sangue ficam bem separadas. A parte vermelha fica no fundo, a parte amarelada fica para cima. Então, o sangue é a mistura heterogênea, embora, repito, olhando a olho nu, pareça ser homogênea. Beleza? O que é um sistema? Sistema é aquilo que eu estou observando. Se eu boto um copo com água e açúcar,
esse é o sistema que eu estou observando. Se eu boto numa panela com água, areia e óleo, esse é o sistema que eu estou observando. Esse sistema, ele pode ser uma mistura ou não. Olha lá, se eu estiver observando um copo com água pura, não é mistura, é só água. É um sistema homogêneo, porque tem um único aspecto. É só água, não tem dois aspectos, como tem água e óleo, é só água. Então, é um sistema homogêneo e nem sequer é uma mistura, tá? Ele não tem mais de um elemento e nem está separado em porções. Agora, se eu observo, se o meu sistema, o que eu vou observar, é um copo com água e açúcar dissolvido, agora, esse sistema é uma mistura, mas ainda é um sistema homogêneo. Por quê? Porque o açúcar está dissolvido, continua a apresentar um único aspecto. Eu não vejo a diferença água e açúcar. Eu vejo o açúcar ali dissolvido, misturado com água, eu não consigo perceber o que é açúcar e o que é água, tá? Então, repito, o sistema pode ser uma mistura ou não. Se não for uma mistura, é um sistema homogêneo. Se for uma mistura, pode ser um sistema homogêneo, tá? Ou pode ser heterogêneo, que é o que vem em seguida. O que é um sistema heterogêneo? Ora, é a mesma ideia que a gente acabou de ver de mistura heterogênea, né? Mistura heterogênea é quando eu consigo perceber os diversos materiais que compõem. O sistema homogêneo é a mesma coisa, só que eu chamo de fases, né? O sistema heterogêneo, eu boto num copo água e óleo. É um sistema heterogêneo, que eu tenho fases. Uma fase é a água, a outra fase é o óleo. Estão lá bem separados, tá? Conforme a quantidade de fases, o sistema heterogêneo ele pode ser bifásico quando tem duas fases. Por exemplo, olha lá, bifásico, bi2, né? Tri3, trifásico, três fases. Tetrafásico, quatro fases, né? Olha lá, bifásico, água e óleo. Uma fase é a água, outra fase é o óleo. Mas se eu colocar, como está aqui nessa figura, água, óleo e areia, eu tenho trifásico. Olha aqui, uma fase é o óleo, outra fase é a água, outra fase é a areia. Trifásico. Imaginem que, além disso, eu colocasse uma pedra. A pedra não vai se misturar. Aí eu vou identificar o óleo, a água, a areia e a pedra. Já seria tetrafásico. Então, conforme a quantidade de fases que tenha, eu vou no heterogêneo, eu vou chamar o meu sistema de bifásico, duas fases, trifásico, três fases, tetrafásico, quatro fases, pentafásico, cinco fases, hexafásico e assim por diante, né? Então, conforme a quantidade de fases, né? Agora, olha lá, o sistema homogêneo, ele sempre será monofásico. É homogêneo, ele não tem distinção, é uma fase só, tá? Então, prestem atenção. O sistema homogêneo só tem uma fase, então ele sempre é monofásico. O heterogêneo é que pode ser bifásico, trifásico, tetrafásico, etc. Tá? Aqui, ó. O sistema homogêneo sempre é monofásico. Se eu colocar em um copo água com óleo, está aqui embaixo, né? Água, óleo e areia. Água e óleo. As duas substâncias não se misturam. Fica o óleo em cima, a água embaixo. É um sistema heterogêneo bifásico, porque eu tenho dois materiais que eu identifico, água e óleo. Mas se for, eu tinha mostrado há pouco a figura, se forem três materiais que não se misturam, o óleo, a água e a areia. Três, então é o sistema heterogêneo trifásico, né? Formado por três fases. Se eu colocasse aqui pedra, eu teria mais uma fase, tetrafásico. Se além da pedra eu colocasse gelo, o gelo, ele é água, mas ele fica separado da água líquida, na verdade, então seria mais uma fase, pentafásica. Então, tudo que eu posso identificar é uma fase. E aí no heterogêneo vai ser bifásico, trifásico, tetrafásico, etc. Tá? Por falar em gelo, olha aqui. Quando eu tenho uma substância que está mudando de estado, isso é um sistema heterogêneo, porque são fases distintas. Eu consigo identificar a água líquida da água sólida, que é o gelo. Agora, não é uma mistura, né? Porque se eu tenho água e gelo, eu só tenho uma substância, que é a água. A água no estado líquido
e água no estado sólido. Então, se eu tenho, repito, uma substância mudando de estado, eu tenho um sistema heterogêneo, porque eu tenho duas fases, eu identifico a água e o gelo, mas isso não é uma mistura, porque só tem uma substância. É que é o exemplo aqui, né? Um copo com água e gelo não é uma mistura, porque é só uma substância, a água, mas é um sistema heterogêneo bifásico, porque eu consigo identificar as duas fases de modo separado, a água e o gelo, que a água também, mas já no estado sólido, tá? Se eu tiver nesse sistema, boto num copo óleo, água e cubo de gelo, eu tenho um sistema heterogêneo formado por três fases: o óleo, a água e os cubos de gelo. Então, eu tenho um sistema heterogêneo trifásico, mas eu só tenho duas substâncias, o óleo e a água, porque o gelo, na verdade, é a própria água, só que no estado sólido. Está aqui, olha. Eu tenho aqui o óleo, a água e o cubo de gelo. Eu consigo perceber aqui o cubo de gelo, não é verdade? Então, eu tenho três fases. Uma fase é a água, outra fase os cubos de gelo, outra fase o óleo, é trifásico. Mas quantas substâncias eu tenho? Só duas. Olha aqui, eu tenho o óleo e aqui é uma substância só, não é verdade? É a água em estado líquido e a própria água em estado sólido. Tá? Então, das três fases, eu tenho duas fases líquidas, o óleo e a água, e uma fase sólida, que é o gelo. Mas tenho, repito, apenas duas substâncias. Vou parar por aqui para a gente passar para o exercício de aprendizagem.